Anti-Düring. 3. Friedrich Engels. 1877. Parte 1. Filosofia. Capítulo 3. Classificação. Apriorismo. Segundo o Sr. Düring, a filosofia é o desenvolvimento da forma suprema da consciência do mundo e da vida, compreendendo, num sentido amplo, os princípios, de toda a ciência e de toda a vontade. Onde quer que se apresente a consciência humana, uma série de conhecimentos ou de impulsos, ou um grupo de formas de existência, os princípios que presidem a essas manifestações implicam necessariamente num problema de filosofia. Estes princípios são os elementos simples, ou os que assim são considerados até hoje e dos quais se compõem as mais diversas modalidades da ciência e da vontade. Do mesmo modo que a constituição química dos corpos se reduz a formas e a elementos fundamentais, pode reduzir-se, também, a seus elementos simples a constituição de qualquer coisa. E estes elementos ou princípios, uma vez obtidos, não governam apenas aquilo que conhecemos e que nos é diretamente acessível, mas também envolvem um mundo que nos é desconhecido e igualmente inacessível. Os princípios filosóficos formam, portanto, o último complemento de que necessitam as ciências para se converterem num sistema harmônico de explicação da natureza e da vida dos homens. Além das formas fundamentais de toda a existência, a filosofia só conhece os verdadeiros objetivos da investigação, a natureza e o mundo dos homens. Para a classificação dessa matéria, temos 3 grupos, que dela se derivam com absoluta espontaneidade: a esquemática geral do mundo, a teoria dos princípios da natureza e, finalmente, a dos princípios do homem. Além disso, essa hierarquia contém uma ordem lógica interna, pois, à frente, estão os princípios formais pelos quais se rege, logo após, em gradação subordinada, as zonas materiais a que esses princípios se aplicarão. Até aqui, limitamo-nos a transcrever quase que literalmente as palavras do Sr. Düring. Quando ele fala de princípios, refere-se a princípios de pensamento independentes, não deduzidos do mundo exterior, e de princípios formais, derivados, aplicáveis à natureza e ao mundo dos homens pelos quais, portanto, a natureza e o homem serão regidos. Mas, de onde tira o pensamento esses princípios? Tira de si mesmo. Não, pois o próprio Sr. Düring diz que, na zona puramente ideal, não há mais do que esquemas lógicos e figuras matemáticas, afirmação falsa, como veremos adiante. Os esquemas lógicos só podem referir-se a formas conceituais, e, aqui, trata-se apenas das formas do que existe, do mundo exterior, formas que jamais o pensamento pode derivar de si mesmo, mas que deve buscar no mundo exterior. Mas isto inverte toda a relação estabelecida. Os princípios já não são o ponto de partida da investigação, mas seus resultados finais. Não se aplicam à natureza e à história humana, mas deles são extraídos. Não é a natureza e o mundo dos homens que se regem pelos princípios, mas só estes é que têm razão de ser quando coincidem com a natureza e com a história. Nisto consiste a verdadeira concepção materialista das coisas, o oposto do que afirma o Sr. Düring, que é idealista e cuja concepção inverte todas as coisas, construindo o mundo real partindo da ideia de uma série de esquemas, planos ou categorias existentes e de valor eterno e anterior à existência do mundo, nada mais nada menos que um Hegel. Com efeito, coloquemos a enciclopédia de Hegel, com todas as suas fantasias febris, junto às verdades definitivas e inapeláveis do Sr. Düring. Ao que o Sr. Düring chama de esquemática geral do mundo, Hegel chama de lógica. O que o primeiro aplica à natureza como esquemas, o segundo faz com as categorias lógicas, e daí temos a filosofia da natureza, e, finalmente, a sua aplicação ao mundo do homem, que, em Hegel, se chama filosofia do espírito. Como vemos, a ordem lógica interna da hierarquia düringiana nos encaminha diretamente, com absoluta espontaneidade, à enciclopédia de Hegel, donde foi tirada com tal fidelidade, que faria chorar de ternura ao judeu errante da escola hegeliana, o professor Michelet, de Berlim. A isto se chega quando se considera a consciência, o pensamento, com um critério absolutamente materialista, como se tratasse de algo determinado em contraposição, desde o primeiro instante, ao que existe, a natureza.
E nada mais se pôde fazer senão admirar que possam coincidir a consciência e a natureza, o pensamento e a existência, as leis do pensamento e as leis naturais. Mas, se queremos, na realidade, saber o que são o pensamento e a consciência e de onde procedem, saberemos, então, que são produtos do cérebro humano e o próprio homem nada mais é de que um produto natural que se formou e se desenvolveu dentro de seu ambiente e com ele. Tiramos, então, a conclusão, lógica por si mesma, de que os produtos do cérebro humano, que não são, em última análise, mais que produtos naturais, não se contradizem, mas se harmonizam com a concatenação geral da natureza. Mas o Sr. Turing não se conforma com uma concepção tão simples. Ele não pensa apenas em nome da humanidade, o que já seria suficiente, pensa também em nome da essência consciente e pensante de tudo o que existe no mundo. Com efeito, seria degradar as formas fundamentais da consciência e da cultura, pretender excluir a sua soberana vigência, e os seus títulos incondicionais de verdade ou disso suspeitar por se as considerar atributos humanos. Para que não surja dúvida de que possa existir algum planeta no qual 2 e 2 sejam igual a 5, o Sr. Turing se vê obrigado a prescindir da qualificação do pensamento humano e forçado, com isso, a separar essa função da única base real que para nós existe, o homem e a natureza, submergindo, assim, uma ideologia que nada mais é do que o epígono do epígono de Hegel. Além disso, teremos muitas ocasiões de saudar o Sr. Turing noutros planetas. Facilmente se compreende que, nessa base ideológica, não é possível fazer-se uma teoria materialista. Adiante veremos como o Sr. Turing se vê forçado a impor à natureza, mais de uma vez, uma norma consciente de conduta, ou seja, o que vulgarmente chamamos, um Deus. O nosso filósofo da realidade tinha, entretanto, também outras razões para transplantar a base de toda a realidade do mundo real para o mundo do pensamento. Não é em vão que a ciência desse esquematismo geral do mundo, desses princípios formais de tudo o que existe seja precisamente a base da filosofia do Sr. Turing. E se pudéssemos derivar o esquematismo do mundo, não de nosso cérebro, mas por meio dele, do mundo real, se pudéssemos derivar os princípios da existência daquilo que existe, não seria necessária essa filosofia, mas, pelo contrário, contentar-nos-íamos com uma série de conhecimentos positivos do mundo e do que nele ocorre, conhecimentos que não formam uma filosofia, mas apenas uma ciência positiva. Como vemos, todo o trabalho do Sr. Turing seria tempo perdido. E, se não necessitássemos de uma filosofia como tal, tampouco necessitaríamos de um sistema, ou mesmo de um sistema natural de filosofia. A consciência de que a totalidade dos fenômenos naturais forma um conjunto sistemático força a esta ciência verificar essa dependência nas suas diversas partes, tanto nos detalhes como no conjunto. Mas, querer reduzir um sistema científico congruente e fechado a esse conjunto, pretender tirar uma imagem ideal exata do sistema e do mundo em que vivemos, é uma simples quimera, tanto para nós, como para os tempos vindouros. Se, ao chegar a um período qualquer do progresso humano, se tornasse possível construir um sistema definitivo e determinado das concatenações universais, tanto no físico como no espiritual e histórico, ter-se-ia encerrado o ciclo dos conhecimentos humanos e, uma vez que a sociedade se sujeitasse a esse sistema, levantar-se-ia uma barreira a todo desenvolvimento histórico futuro, o que seria um contrassenso, um absurdo. Os homens vêem-se, pois, colocados ante esta contradição. De um lado, levados a investigar o sistema do mundo, englobando todas as suas condições e relações. De outro, por sua própria natureza e pela natureza mesma do sistema e do mundo, não podem jamais resolver por completo esse problema. Mas esta contradição não se baseia apenas na natureza destes dois fatores, o homem e o mundo. A contradição é a alavanca principal de todo o progresso intelectual e resolve-se diária incessantemente no desenvolvimento progressivo e infinito da humanidade, do mesmo modo que os problemas matemáticos, por exemplo, encontram sua solução numa série infinita ou naquilo que os matemáticos chamam de fração contínua.
O fato é que toda a imagem conceitual do sistema e do mundo é e continuará sendo sempre, objetivamente, por força da situação histórica e, subjetivamente, por assim o desejar a contextura espiritual de seu autor, uma imagem limitada. É claro que o Sr. Doring proclama de antemão sua mentalidade como algo que exclui todo o perigo de representação subjetivamente limitada do mundo. Anteriormente, vimos que contava, entre os seus dons, a onipresença, uma vez que podia falar em nome de todos os planetas do universo. Agora, vemos que goza também do dom da onisciência, pois não foi em vão que resolveu os últimos problemas da ciência, fechando, por meio de tábuas, o futuro de toda a ciência do mundo. E, do mesmo modo que age em relação às formas fundamentais do que existe, o Sr. Doring crê que pôde fazer, ao tirar de seu cérebro, acabadas e perfeitas, de um modo a priorístico, isto é, sem considerar a experiência que oferece um mundo exterior, todas as matemáticas puras. Nas matemáticas puras pode, segundo ele, mover-se livremente a inteligência, com as suas criações e imaginações próprias. Os conceitos de número e de figura são o seu objetivo suficiente e a sua própria obra, razão pela qual as matemáticas puras têm uma validez independente da experiência concreta e do conteúdo real do mundo. É indubitavelmente certo que os conceitos das matemáticas puras regem independentemente da experiência concreta de qualquer indivíduo, ainda que essa virtude não pertença exclusivamente às matemáticas, o que é fato comum comprovado por todas as ciências e, mais ainda, a todos os fatos em geral, cientificados ou não. Os polos magnéticos, a composição da água por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, o fato de que Hegel está morto e de que o Sr. Doring está vivo, são fatos que existem independentemente de minha experiência ou da experiência de outras pessoas, e mesmo independentemente da experiência do Sr. Doring, assim que ele dormir o sono dos justos. O que não é certo é que as matemáticas puras são entendidas pela inteligência apenas com as suas próprias criações e imaginações. De onde são tirados os conceitos de número e figura, senão do mundo real? Os 10 dedos pelos quais se aprende a contar e, por conseguinte, a executar a primeira operação aritmética, nada tem de uma livre criação do espírito. E, para contar, não só fazem falta os objetos contáveis, como também a capacidade de prescindir, à vista desses objetos, de todas as suas qualidades, com exceção da do número, capacidade que é fruto de um longo desenvolvimento histórico, empírico. É o mesmo que acontece com o conceito do número, acontece também com o da figura, que é tomado exclusivamente no mundo exterior e não surge no cérebro de ninguém por obra da pura especulação. Tiveram que existir objetos que apresentassem uma forma, e cujas formas pudessem ser comparadas entre si, para que pudesse surgir o conceito de figura. As matemáticas puras versam sobre as formas no espaço e as relações quantitativas do mundo exterior e, portanto, de uma matéria bastante real. O fato de essa matéria se nos apresentar sob forma sumamente abstrata, apenas superficialmente, pode nos fazer crer que não tem sua origem no mundo exterior. O que acontece é que, para poder investigar essas formas e relações em toda a sua pureza, é necessário desligá-las completamente de seu conteúdo, deixando de lado como indiferente, para assim chegarmos aos pontos sem dimensões, às linhas sem largura e espessura, aos A, aos B, aos X, e aos Y, às constantes e às variáveis. E por fim, depois de percorrer todos esses caminhos, chegarmos às criações verdadeiramente livres da inteligência, isto é, às grandezas imaginárias. A aparente demonstração das grandezas matemáticas não prova tampouco sua origem a priorística, mas apenas sua concatenação racional. Para se poder chegar à ideia da forma de um cilindro, pela rotação de um retângulo em torno a um de seus lados, foi necessário investigar-se, na realidade, apesar de ser forma bastante rudimentar, toda uma série de retângulos e de cilindros. As matemáticas, assim como todas as outras ciências, surgiram das necessidades dos homens, da necessidade de medir terras e volumes, do cálculo do tempo e da mecânica.
Mas, como acontece em todos os campos do pensamento humano, ao chegar a uma determinada fase de desenvolvimento, as leis abstraídas do mundo real se veem separadas desse mundo real do qual nasceram, consideradas como se fossem alguma coisa à parte, como se fossem leis vindas de fora e às que o mundo se deveria ajustar. Assim aconteceu com a sociedade e o Estado, e assim acontecerá, num determinado momento, com as matemáticas puras, que serão aplicadas ao mundo, apesar de nele ter sua origem e de não representar mais do que uma parte de suas formas de síntese. E é isso, precisamente, o que faz com que sejam aplicáveis ao mundo. Mas o Senhor Turing, do mesmo modo que imagina poder derivar as matemáticas puras dos axiomas matemáticos, que, numa representação puramente lógica, não admitem nem necessitam fundamentação, sem aditamento empírico de espécie alguma, para logo depois aplicar essas matemáticas puras ao mundo, imagina também poder arrancar do cérebro, sem mediador algum, as formas fundamentais de tudo o que existe, os elementos simples de toda a ciência, os axiomas da filosofia, deles derivando toda a filosofia ou esquemática do mundo, outorgando, logo após a sua constituição, por decreto graciosíssimo de sua soberana majestade, à natureza e ao mundo dos homens. Infelizmente para ele, a natureza nada tem a ver, e o mundo dos homens muito pouco, apenas uma fração insignificante, com os prussianos de 1850, com os súditos de Manteufel. Os axiomas matemáticos são outras tantas expressões do conteúdo conceitual, extremamente exíguo, que as matemáticas precisam emprestar da lógica. Na realidade, esses axiomas podem reduzir-se apenas a dois. 1. O todo é sempre maior que suas partes. Esse axioma é pura tautologia, uma vez que a ideia quantitativa da parte se refere, desde o primeiro momento, num sentido bastante concreto, à ideia do todo, e quando dizemos parte já dizemos que o todo quantitativo é formado quantitativamente por várias partes. O mencionado axioma, ao dar expressão a esta verdade, não nos faz avançar um só passo. Poderíamos até provar, de certo modo, essa tautologia, dizendo que o todo é o que consta de várias partes. Parte é aquilo que, unindo-se com outras, forma um todo, de onde se deduz que a parte é sempre menor que o todo, demonstração na qual a aridez da repetição acentua ainda mais a inconsistência do conteúdo. 2. Duas grandezas iguais a uma terceira são iguais entre si. Como demonstrou Hegel, esse axioma é uma afirmação, cuja exatidão a lógica subscreve, portanto, pode ser demonstrado mesmo fora da matemática pura. Todos os demais axiomas sobre igualdade e desigualdade são meros corolários deste. Mas, com essas pobres verdades, não avançamos muito, nem em matemática, nem em coisa alguma. Se quisermos progredir um pouco, não teremos outro remédio senão introduzir nas verdades, fenômenos reais, relações e formas plásticas, tomadas da realidade. As ideias de linha, de superfície, de ângulo, de quadrado, de quadrilátero, de esfera, etc., etc., são todas ideias derivadas da realidade, e apenas quem professa uma ideologia inteiramente ingênua pode crer nos matemáticos quando esses dizem que a primeira linha se originou do movimento de um ponto no espaço, a primeira superfície do movimento de uma linha, o primeiro corpo, do movimento de uma superfície, e assim sucessivamente. Até a própria linguagem se revolta contra semelhante tese. Uma figura matemática de 3 dimensões chama-se corpore, em latim, corpus solidum, que significa a mesma coisa que corpo tangível, nome, como vemos, que não pode ter nascido de um ato intelectivo e livre, da imaginação pura, mas da realidade concreta. Mas, porque todas essas digressões, depois de se ter cantado, nas páginas 31 e 32, um hino entusiasta à matemática pura, como ciência independente do mundo da experiência, ao seu apriorismo, às criações e imaginações puramente livres da inteligência, o Senhor Turing, diz a página 44.
Na verdade, esquece-se facilmente que aqueles elementos matemáticos, número, grandeza, tempo, espaço e movimento geométrico, apenas são ideais por sua forma. As grandezas absolutas são, portanto, algo absolutamente empírico, qualquer que seja o gênero a que pertençam, mas os esquemas matemáticos são suscetíveis de uma caracterização independente da experiência e que são suficientes. A afirmação esta aplicável, em maior ou menor grau, a qualquer abstração, mas não demonstra que essa abstração, mesmo o sendo, não se deriva da realidade. Na esquemática do mundo, a matemática pura brota do intelecto puro. Na filosofia da natureza, é algo perfeitamente empírico, tomado do mundo exterior, para dele se abstrair imediatamente. A qual das duas afirmações devemos dar crédito? Capítulo 4. Esquemática do mundo. Engels inicia com uma citação de Düring. O ser universal é único. Bastando-se a si próprio, nada tolera ao seu lado ou acima de si. Associar-lhe um segundo ser seria fazer dele o que não é, ou seja, uma parte ou um elemento de um todo mais amplo. Desde que desenvolvemos nossa ideia unitária, por assim dizer, como um plano, nada do que deve entrar necessariamente nessa unidade pode conservar em si a dualidade. Mas também nada pode escapar a essa unidade conceitual. A essência de todo pensamento consiste na reunião dos elementos de consciência numa unidade. O pensamento é o centro da unidade da síntese que faz nascer o conceito de um mundo indivisível e conhecer o universo, conforme o nome já indica, como uma coisa em que tudo se funde numa unidade. Fim da citação. É o que diz o Sr. Düring. Nessas afirmações, vemo-lo aplicar, pela primeira vez, o método matemático, segundo o qual, todo problema se resolve de um modo axiomático sobre algumas formas fundamentais simples, como se tratasse de simples princípios de matemática. O ser universal é único, se uma tautologia, a simples repetição no predicado do que já se exprimiu no sujeito basta para construir um axioma, aí temos um i de primeira água. No sujeito, o Sr. Düring diz-nos que o ser, como universal, compreende tudo e no predicado afirma intrepidamente que nada, então, existe fora dele. Que colossal ideia criadora de sistema! Criadora, com efeito. Mais 6 linhas, e o Sr. Düring, por meio de nosso pensamento unitário, transforma a unicidade do ser em sua unidade. E como a característica de todo pensamento consiste na aglutinação formadora da unidade, pelo simples fato de pensar em si próprio, o ser, o que existe, se concebe como uma unidade e o conceito do mundo se torna indivisível. Daí se conclui que, sendo que existe pensado e o conceito do mundo unitário, o mundo real é igualmente uma unidade indivisível. E assim as coisas do além não têm mais lugar, uma vez que o espírito aprendeu a discernir o que existe na sua universalidade homogênea. Eis uma batalha do espírito comparada com a qual Austerlitz e Enna-Sadovicena desaparecem inteiramente. Em 2 frases, numa página somente, após termos mobilizado o primeiro axioma, conseguimos abolir, pulverizando-o, todo o mundo sobrenatural. Deus, os exércitos celestes, o céu, o inferno e o purgatório, bem como a imortalidade da alma. Como passamos da unicidade do ser à sua unidade? Simplesmente, representando o ser a nós próprios. Desde o momento que estendemos o nosso pensamento unitário em torno dele, como plano, o ser único torna-se no pensamento um ser unitário, uma unidade de ideia, porque a essência de todo pensamento consiste na aglutinação dos elementos de consciência numa unidade. Esta última proposição é simplesmente falsa. Em primeiro lugar, o pensamento consiste tanto em decompor analiticamente os objetos representados na consciência em seus elementos, como em unir os elementos conexos numa unidade. Sem análise, não há síntese. Em segundo lugar, a não enveredar por falsos caminhos, somente os elementos de consciência podem ser, pelo pensamento, reduzidos à unidade. Unidade essa que existia previamente nesses mesmos elementos ou nos objetos. Não é bastante que me resolva eu a classificar uma escova de sapatos na classe dos mamíferos, para que a mesma, como que por encanto, apresente glândulas mamárias.
A unidade do ser, ou seja, aquilo que justifica a redução à unidade no pensamento, é, pois, justamente o que era mistério demonstrar. E, quando o Senhor do Ring nos assegura que concebe o ser como unidade e não como duplicidade, nada mais faz senão expor uma opinião pessoal que a ninguém convence. Seu processo mental, exposto rigorosamente, é o seguinte: começo pelo que existe. Penso, pois, sobre o que tem existência real. A ideia do que existe constitui uma unidade. Mas o pensamento e o que existe têm que estar de acordo, correspondem-se, coincidem. Portanto, o que existe é também, na realidade, unitário. Donde se conclui que o sobrenatural não existe. Se o Senhor do Ring nos tivesse falado assim, sem subterfúgios, ao invés de nos apresentar os dogmas anteriormente citados, só a ideologia se tornaria compreensível. Querer demonstrar a realidade de um resultado mental qualquer por meio da identidade entre o que se pensa e o que existe é, de fato, uma das fantasias febris mais loucas de Hegel. Mesmo admitindo que toda a sua argumentação fosse exata, o Senhor do Ring não teria ganho uma só polegada de terreno aos espiritualistas. Estes lhe responderiam com muita precisão: também para nós o mundo constitui uma unidade. O seu desdobramento em mundo real e mundo sobrenatural somente existe para o nosso ponto de vista especificamente terreno, de homens pecadores. Mas, em si e para si, isto é, em Deus, tudo quanto existe constitui uma unidade. Acompanhariam, assim, o Senhor do Ring a percorrer seus amados planetas e lhe apontariam um ou vários em que, por não ter havido pecado original, não conhece a distinção entre mundo real e sobrenatural e onde, portanto, a unidade do mundo é um artigo de fé. O mais cômico nessa história é que o Senhor do Ring, para provar a não existência de Deus por meio do conceito do ser, lança mão da prova ontológica da existência de Deus. Diz essa prova: quando pensamos em Deus, nós o concebemos como a soma de todas as perfeições. Ora, a soma de todas as perfeições implica, antes de tudo, na existência, pois um ser inexistente é necessariamente imperfeito. Devemos, pois, incluir a existência no número das perfeições de Deus. Logo, necessariamente, Deus existe, é esse, tal qual, o raciocínio do Senhor do Ring. Quando ideamos o ser, ideamo-lo como conceito uno. O que se compreende num só conceito é uno. O que existe não corresponderia, portanto, ao seu conceito se não constituísse uma unidade. Deus, portanto, não existe, etc. Quando falamos do ser e somente do ser, a unidade não pode consistir senão em que todos os objetos de que se trata, existem. Na unidade desse ser e em nenhuma outra é que se harmonizam, e a expressão aplicada a todos em comum, isto é, que todos são, não só não lhes pode conferir quaisquer outras qualidades, comuns ou não comuns, como exclui por enquanto de nossa consideração todas essas outras qualidades. Temos que nos afastar, um só milímetro que seja, desse simples fato fundamental de que todos os objetos têm em comum a existência para que, desde logo, comecem a surgir aos nossos olhos suas diferenças. Decidir se tais diferenças consistem em que uns são brancos, outros pretos, uns animados, outros inanimados, uns, se assim se quer, terrenos, outros supraterrenos. É coisa que não saberíamos fazer baseando nossa conclusão no fato de que unicamente a existência a todos atribuída igualmente. A unidade do mundo não consiste precisamente em existir, se bem que seja isto uma condição de sua unidade, pois, de qualquer modo, é preciso, evidentemente, que ele seja antes de poder ser uno. É necessário levar-se em conta que a existência começa a ser um problema a partir dos limites de nosso círculo visual. A unidade real do mundo consiste na sua materialidade e esta última prova-se, não com algumas frases de prestidigitador, mas por uma longa e laboriosa evolução da filosofia e das ciências da natureza. Mas prossigamos na leitura do texto. O ser de que nos fala o Senhor do Ring não é esse ser puro que, idêntico a si próprio, igual a si mesmo, é desprovido de qualquer propriedade concreta que não representa efetivamente senão uma contra-imagem do nada ou da ausência da ideia.
Logo, porém, veremos que o mundo do Senhor do Ring começa, sem dúvida alguma, por um ser despido de toda a diferenciação interna, de todo o movimento e de toda a mudança, um mundo que não é, no fundo, mais que um reflexo do nada e não é, pois, senão um nada real. É somente a partir desse ser nada que se desenvolve o estado atual do mundo, diferenciado, mutável, apresentando já uma evolução, um processo de formação. E é somente depois de termos compreendido isso que chegamos a encontrar, de novo, sob essa transformação perpétua, o conceito do ser universal idêntico a si mesmo. Assim, pois, temos agora o conceito de ser no grau superior, em que compreende-se tanto a permanência quanto a mudança, tanto o ser como o vir a ser. Uma vez aí chegados, descobrimos que o gênero e a espécie, o geral e o particular são caracteres distintivos mais simples, sem os quais a constituição das coisas não pode ser compreendida. Tratam-se, porém, de caracteres distintivos da qualidade. Depois de nos termos ocupado disso, continuemos. Aos gêneros opõe-se o conceito de grandeza como uma homogeneidade na qual já não se verificam diferenças qualitativas de nenhuma espécie. Dito de outro modo, passamos da qualidade à quantidade, sendo esta sempre mensurável. Comparemos agora essa nítida classificação dos esquemas gerais e esse ponto de vista verdadeiramente crítico, com as ingenuidades, as grossérias e os sonhos febricitantes de Hegel. Verificamos que a lógica, de Hegel, tem o ser, como ponto de partida, exatamente como a do Senhor do Ring. Que o ser se manifesta como nulidade, tal como o do Senhor do Ring. Que dessa nulidade do ser foi que se passou ao vir a ser, cujo resultado é a existência, isto é, uma forma mais elevada, mais rica, do ser, tal como no Senhor do Ring. A existência conduz à qualidade e esta à quantidade, ainda da mesma forma que no Senhor do Ring. E para que nenhuma peça essencial falte ao sistema, o Senhor do Ring conta-nos o seguinte, noutro trecho. Do reino da insensibilidade não se passa ao da sensação, apesar de toda a continuidade quantitativa, a não ser por um salto qualitativo do qual podemos dizer que se diferencia infinitamente da simples variação de graus de uma só e mesma propriedade. É exatamente a linha nodal de desproporções hegelianas em que uma adição ou uma subtração puramente quantitativa produz, em certos pontos nodais, um salto qualitativo. É o caso, por exemplo, da água aquecida ou esfriada, para a qual o ponto de ebulição e o ponto de congelação são os nós ou elos em que se realiza, a uma pressão normal, o salto para um novo estado de agregação, nos quais, consequentemente, a quantidade se transforma em qualidade. Nossa investigação tenta igualmente ir até a raiz das coisas e, ao atingir a raiz dos profundos esquemas fundamentais do Senhor do Ring, encontra, fantasias febris de um Hegel, as categorias da lógica hegeliana, primeira parte, teoria do ser, da qual se originam esses sonhos seguindo as deduções rigorosamente conformes à velha variação de graus hegeliana, isso sem procurar esconder o plágio. E, não contente com haver tomado de empréstimo o seu esquematismo daquele, dentre os seus predecessores que ele mais calúnia, o Senhor do Ring, depois de ter ele próprio dado o exemplo referido acima, de uma passagem brusca da quantidade em qualidade, tem a ousadia de falar de Marx, nestes termos. Como é cômico vê-lo, a Marx, referir-se a essa ideia confusa e nebulosa de Hegel, de que a quantidade se transforma em qualidade. Ideia confusa e nebulosa. Quem é que se transforma e quem é cômico, Senhor do Ring? Todas essas lindas ideias não são, portanto, estabelecidas de maneira axiomática segundo uma ordem. São, pelo contrário, tranquilamente importadas de fora, da lógica de Hegel. E tanto é assim que, em todo esse capítulo, a única coisa que tem a aparência de uma conexão lógica interna é a que foi emprestada de Hegel, e tudo, finalmente, resulta em inúteis fantasias sobre o espaço e o tempo, a imobilidade e a mudança. Do ser, Hegel passa a substância, a dialética. Aí, trata das determinações reflexas de seus antagonismos e contradições internas, por exemplo, negativo e positivo. Depois chega à causalidade ou relação de causa e efeito, finalizando com o estudo da necessidade. Outra coisa não faz o Senhor do Ring. Onde Hegel escreve teoria da substância, o Senhor do Ring traduz por propriedades lógicas do ser.
Mas estas consistem antes de tudo, nos antagonismos das forças, nos antagonismos. Mas a contradição é negada firmemente pelo Sr. Turing. Voltaremos a esse assunto. Depois, ele passa à causalidade desta à necessidade. Quando, pois, o Sr. Turing diz de si próprio, nós, que não filosofamos de uma gaiola para fora, ele quer dizer, sem dúvida, que filosofa dentro da gaiola, a do esquematismo das categorias hegelianas.